Quintano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de ciências de número 40. Hoje a gente vai trabalhar sobre o uso sustentável dos recursos naturais. Já estamos trabalhando acerca aí da sustentabilidade e hoje a gente vai intensificar o conhecimento sobre essas questões. Então, os objetivos dessa aula são analisar o uso da água nas atividades humanas, compreendendo o que é o uso consumtível e não consumtível, refletir acerca da importância do sol e como ele é utilizado pela vida na Terra, perceber os usos do solo e a sua importância para os seres vivos e promover atitudes sustentáveis ao utilizar a água, o sol e o solo. Então, para essa aula, utilizem aí a caneta, o caderno de ciência, se for preciso também o lápis e a borracha. Então, vamos começar falando sobre o uso da água. Então, todos sabemos que a água é de grande importância para a vida do nosso planeta, tá? Portanto, é imprescindível cuidar aí desse recurso natural. Então, a vida que nós temos no nosso planeta, praticamente todas as formas de vida, dependem da água para se manterem vida, tá? Para se manterem vivos. E, por isso, a gente fala tanto sobre essa questão do cuidado com o uso da água. Então, os meios de consumo aí da água, eles são classificados em dois grandes grupos, que são de uso consultivo e de uso não consultivo, isso que a gente vai trabalhar agora. O consultível é quando a gente utiliza recursos da água e nele há uma certa perda entre o que é tirado da água e o que volta, tá? Como, por exemplo, no abastecimento doméstico. Então, parte da água que eu estou utilizando, ela vai ser retirada e ela não vai voltar para o curso da água, certo? A indústria também, irrigação, né, que é no plantio aí para estar regando as plantas, esse processo de irrigação. Na limpeza pública também, tá? Então, o uso consultível é quando a água ela vai retornar em pequenas quantidades, ela não retorna no todo, né? Então, parte é realmente consumido aí pelas pessoas, pelas plantas, enfim. Enquanto que no uso não consultível, não acontece isso, tá? Então, já os usos da água não consultivos são aqueles em que não há necessidade de retirar a água do seu local de origem, tá? Como, por exemplo, para geração de energia. Já trabalhamos sobre energia hidroelétrica, né? Que utiliza a força da água para a geração de energia. O que acontece? A água não precisa ser retirada para essa energia. É apenas a força da água que vai estar promovendo energia elétrica. Tá? Então, é um uso não consultivo, porque eu não estou retirando, ela continua, a mesma quantidade que é colocada é a mesma quantidade que vai permanecer. Para geração de energia, transporte, navegação também, não vai ser retirado, né, para um navio, aí transportar alguma coisa, ou para navegar, enfim, você não precisa e não tem por que retirar a água do oceano, por exemplo. Então, é um uso não consultivo, vai permanecer ali. Para lazer, a piscicultura também, por exemplo, né, que é o cultivo aí de peixes, também não há necessidade de retirar a água aí do ambiente. O uso da água por setor. Então, a produção agrícola é responsável pelo uso de 69% da água doce, que é a água presente no rio. Tá? Então, boa parte dessa água que está presente no rio é usado pela agricultura, que gera alimento aí para a população. O setor industrial, ele fica em segundo lugar, com uma quantidade bem menor, mas ainda assim significativa, que é 21% dessa água doce. E o doméstico, que é o utilizado por todos em suas casas, utiliza aí cerca de 10% dessa água doce. Trouxe aqui um exemplo, um gráfico de setores para vocês compreenderem, né, como usamos a água em casa, né? Então, alguns meios dos quais a gente utiliza a água dentro do nosso lar e quanto essa água está sendo consumida, tá? Então, para lavar roupa, cerca de 17%, na torneira, né? Torneira do banheiro, torneira da cozinha, lavanderia, 19%, chuveiro, 20%, no vaso sanitário, né? Quando puxa e descarga várias vezes ao dia, 24%, outros, né? Em outros quesitos, 8%, e a perda, olha só quanta perda a gente tem às vezes de água
por às vezes não cuidar, cerca de 12%. Então aqui alguns itens que, né, a gente utiliza aí diariamente ou quase diariamente na nossa casa e que está sendo utilizada aí essa água. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o uso do sol. Como assim o uso do sol? A gente vai conversar sobre como usar esse sol, né, aproveitar a iluminação da nossa estrela de modo mais sustentável, tá? Então, a gente já estudou sobre a importância do sol para o nosso planeta, né? Essa estrela ela é a fonte de luz, de energia, de calor, né? Sem o sol não existiria a fotossíntese, que é o modo como as plantas se alimentam. Automaticamente não haveria plantas, tá? O que iria dificultar muito outras formas de vida, a vida humana, a vida animal também, ok? Então vamos pensar, prof, mas eu só comeria carne. Tá, mas a carne, ela vem de um animal que está consumindo a planta também, tá? Então não teria aí formas de vida no nosso planeta. Sem o sol, então, não haveria fotossíntese, fazendo com que muitas espécies de animais não pudessem se alimentar, porque não haveria plantas, né? Os animais herbívoros ou os onívoros. Logo, o ser humano também não obteria todos os alimentos necessários para a sua sobrevivência. Os níveis de vitamina D seriam muito baixos, porque a gente pode obter aí a vitamina D através de alimentos, mas a gente obtém principalmente através da luz solar, tá? A gente já trabalhou sobre isso lá no comecinho do ano, quando a gente trabalhou sobre nutrição, vimos aí vitaminas, minerais e vimos sobre a vitamina D, né? Que ela é de suma importância aí para a pele, para os ossos, principalmente para a imunidade. Então a gente vai abordar agora sobre alguns aspectos importantes em nossa vida, os quais dependem do sol, né? Por que o sol se torna aí tão relevante? Então o uso do sol ele é bastante diversificado, podendo se destacar na questão da energia solar, que vimos algumas aulas, tá? Como já estudado, essa energia é uma energia extremamente limpa, automaticamente ela é renovável, tá? Ocupa pouco espaço, né? Geralmente fica nos telhados, né? Aquelas placas ficam nos telhados das casas, tá? Então é uma energia ótima. Claro, no período da noite ela não vai funcionar porque não há incidência solar, mas no período do dia, né, a gente pode utilizar bastante, né? Quem possui a energia solar sabe que ela acaba ajudando muito e fazendo com que a conta de energia elétrica fique bem menor. Ainda que a instalação da energia solar ela é mais cara, mas a longo prazo, né, a pessoa acaba lucrando bastante. Além disso, ele é a melhor fonte de vitamina D, como a gente citou anteriormente, né? Uma vitamina que também podemos obter na alimentação. Essa vitamina é importante para os ossos, pele, para a imunidade, tá? Então, manter níveis de vitamina D altos favorecem muito aí o sistema imune. O calor emitido pelo sol aquece o nosso planeta, tornando ele propício para a vida. Nós vivemos num planeta no qual nós temos um clima agradável para se viver, né? Não é tão quente nem tão frio, e o sol é o que propicia isso. Pessoal, e agora a gente vai falar sobre o uso do solo, tá? Solo, superfície. Então, o solo ele é essencial para a vida na Terra, pois é dele que retiramos os alimentos necessários para a nossa sobrevivência, os vegetais, tá? Então, os vegetais são plantados exatamente no solo, por isso exige-se esse cuidado com esse elemento. Então perceba que além da questão dos alimentos, a gente utiliza o solo também para estar fazendo construções, então para moradias, para estabelecimentos, enfim, né? Casas, prédios, o que nos gera aí um espaço para viver e para ocupar. Pensando no meio ambiente, o solo armazena e filtra água, evitando enchentes também. Então, sem esse solo, né, nós temos diversos tipos de solo, como, por exemplo, o arenoso, entre outros. Esses solos, eles vão estar fazendo com que a água vá sendo filtrada, tá? Então, se ela não fosse filtrada, o que iria acontecer? Haveria enchentes, sempre que chovesse, a água ficaria aí estagnada. Pessoal, então, trabalhando sobre a água, o sol e o solo. E agora a gente vai ver como que a gente pode utilizar a água de um modo sustentável, tá? Que contribua com o meio ambiente. Então, alguns itens bem simples e que eu espero que vocês pratiquem já.
Cuidar com as torneiras gotejando. Ah, mas é só uma gotinha, é muito pouquinho. Analisem só essa questão. Uma gota caindo por 1 minuto, entre uma gota e outra, tem um intervalo de 1 minuto. É bastante tempo, até 1 minuto entre uma gota e outra, mas gera um desperdício de cerca de 53 litros em 1 ano. Essa uma gota por minuto. Então, começa uma torneira a gotejar, automaticamente já tem que alguém arrumar essa torneira para evitar esse desperdício. Tomar banho curto, tá? Se possível aí, você desliga o chuveiro, se ensaboa e depois liga de novo. No banho não é para ficar brincando, ficar cantando, ficar muito tempo, tá? É água sendo utilizada. Aproveitar a água da chuva, essa é uma ideia bem interessante. Quando chove, colocar, às vezes, balde ou bacia fora de casa, né, no seu terreno, para estar utilizando essa água da chuva para uma outra finalidade. Tá? Isso é uma questão bem interessante. Caso não utilize uma quantidade de água que já está no recipiente, enchi meu copo de água, tomei, mas não quis tomar tudo. O que eu vou fazer com esse resto? Jogar na pia? Claro que não. Joga lá para as plantinhas que elas vão gostar. Ao lavar a louça, feche a torneira quando estiver ensaboando a louça. Outra questão bem interessante, né? Não precisa deixar a água correndo. Isso também é uma questão do quando vai escovar os dentes. Não deixe a água correndo. Ela vai correr quando você utilizar ela. Como que eu posso utilizar o sol de um modo sustentável? Como assim? Aqui eu estou falando sobre aproveitar. O sol ele vai continuar, né? Os raios solares vão continuar sendo emitidos. Aqui a gente não vê essa questão de ter mais ou menos sol, mas sim aproveitar esse sol que tem, tá? Essa radiação solar. Então, preferir secar roupas no sol ao invés de usar na secadora, tá? Se torna muito mais barato porque você não tem gastos por utilizar a radiação solar para secar sua roupa. E também, né, a secadora de roupas ela vai gerar um gasto maior porque está utilizando energia elétrica. Utilizar a luz do sol para iluminar a sua casa durante o dia. Quando se a sua casa é bem iluminada, tem muitas janelas, muitas portas, e é uma casa, um ambiente que fica claro, não é necessário estar utilizando a luz, né, o foco, tá? Então, deixar as luzes apagadas, a não ser que você vai fazer uma leitura. Aí você precisa de uma luz mais forte, mas para outras atividades não é necessário durante o dia. Tem um jardim ou uma horta. Também está utilizando aí o sol para estar fazendo a fotossíntese. Agora, como utilizar o solo de modo sustentável? Plante, plantar. Então, aqui plantar existem inúmeras possibilidades, desde aí de flores até outras plantinhas, até plantas que você pode estar fazendo o consumo, tá? Então, bem benéfico para a sua saúde também. Despeje matéria orgânica no solo, tá? Então, restos de fruta, restos de carne, de verdura, enfim, colocar no solo, né? A gente já falou sobre a criação de uma composteira, também vai estar ajudando aí para o solo se manter mais fértil e também, né, não vai mandar esses alimentos lá para o aterro sanitário para estar fazendo volume. Saiba diferenciar solo para pisar e solo para plantar, tá? Uma questão bem importante, né? O solo ele precisa de cuidado. Vai ter o solo que você vai utilizar para caminhar, para correr, mas vai ter o solo que vai ser usado para o plantio. Esse solo que é utilizado para o plantio, obviamente, não é feito para ficar pisando, tá? Isso é uma questão muito importante. Por quê? Porque se você fica pisando, fazendo essa pressão nesse solo, a planta não vai conseguir crescer, tá? Parece até, nossa, mas isso é meio óbvio, mas tem pessoas que ainda não têm esse cuidado. Então, ter esse cuidado quando você está num ambiente em que há plantas. Não despeje no solo materiais que não conhece, porque pode prejudicá-lo, tá? Uma questão bem importante. Encontrei um produto que está vencido na minha casa, não sei, um detergente está vencido. Então eu vou pegar esse detergente e vou jogar lá na grama. O que pode acontecer? Pode matar aquela parte do solo que você jogou, tá? Pode estragar a planta, enfim, não é algo bom para se fazer, tá? Tem que ter outra finalidade. Pessoal,
Então, vocês terminaram essa lição, agora vocês vão estar realizando aí alguns exercícios para treinar aí o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!